Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão do Enem que diz mais ou menos o seguinte, tá? Nós vamos ir pro estilo rápido, né? Que vamos ler o comando e ver se precisa voltar pro texto ou não. Então, o processo termodinâmico que explica essa redução súbita de temperatura é a. Deixa eu ver, ele tá falando em redução súbita de temperatura, eu não tenho a menor noção. Eu preciso ir subindo o texto para ver onde é que tá falando em redução súbita de temperatura. Eu achei pressão é reduzida subitamente. Tem alguma coisa a ver? Tem, existe um gráfico, né, que é o gráfico de pressão versus temperatura, que quando a gente reduz, né, a pressão subitamente, vai reduzir a temperatura. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. No caso que é a temperatura de ebulição da água, né, por exemplo. Então, está envolvido com ebulição, né? Ebulição é um tipo de vaporização, mas ele está comentando isso aqui, né? De modo que a água vaporize e a temperatura diminua. Tem sentido, né? Porque a vaporização é endotérmica, então vai fazer com que a temperatura diminua. E aí eu vou procurar alguma das alternativas que tenha, né, vaporização associado, já que ele quer, como está explicando, né, que é alguma coisa que explique a redução de temperatura, teria que ter a palavra vaporização, né? Então eu vou ficar com a letra E, beleza? Tá, isso aí, gente. Eu sei que vocês não sei se conseguem entender tudo que eu falei, então vou fazer o seguinte, ó. Caso você não seja do planeta Terra, né, chegou aqui e não tem a menor ideia do que está acontecendo aqui, eu posso começar do zero e apresento para vocês um diagrama de fases, né? Que imagina eu chegando na sala de aula, né? E perguntando, e aí, galera, vocês que não são do planeta Terra, tem um monte de ET assim me olhando, né, cara, querendo aprender química, imagina. Tá, voltando para a questão, desculpa a viagem, ó. A gente tem aqui um diagrama de fase, o diagrama de fase, cara, ele mostra aqui os três estados principais, tá? Então, isso aqui é sólido, essa parte aqui é líquida, essa parte aqui é gasosa. Esse é o mínimo que tem que saber, que existe um diagrama de fase que mostra sólido, líquido e gasoso. Dá pra lembrar que isso aqui é uma bundinha, né? Tá aqui uma bundinha, duas nádegas, né, cara? E aqui é o peidinho, ó, gasoso. Então, essa parte aqui é gasosa, né? Geralmente o peido é gasoso. Então, se eu pegar essa parte aqui de fora, olha só, bem para fora aqui, é onde é que eu tenho gás. E aí tu pode associar que o gás, ele tá em alta temperatura, né? Porque eu sempre tive dificuldade em memorizar isso, eu só olho o diagrama de fases. Ó, o gás está em alta temperatura, né? Gráfico de temperatura. E como isso que é o gráfico de pressão, né? O gás ele está em baixa pressão. Então esse é o comportamento que a gente chama de gás ideal. O gás ideal é alta temperatura e baixa pressão. Tu pode usar o diagrama para deduzir isso, inclusive, tranquilo? Só que a parte que me interessa é exatamente esse eixo aqui, que eu tenho apenas o líquido gasoso, né? Que envolve a vaporização. A vaporização aqui, por exemplo, se for 760 milímetros de mercúrio, que é um ATM, essa parte líquida aqui, ó, se eu aumentar a temperatura, ela vira gasosa, né? Ela entra em ebulição. E o ponto de ebulição daqui é 100. A mesma coisa se pegar esse eixo aqui, né? Se eu pegar essa parte é sólida e essa é líquida, né? Bem certinho de sólido para líquido, né? É um ATM. Então, essa parte aqui de sólido para líquido, repara, né? Que esse é o ponto de fusão. Beleza? Tranquilo com isso? Bom, então a parte que me interessa é esse quadrado aqui. Eu vou fazer uma ampliação dele aqui e vou investigar aqui algum ponto de ebulição, por exemplo, né? 100 graus Celsius é o ponto de ebulição mais ou menos de cidades, né, que estão com a pressão atmosférica de um ATM, que estão a nível do mar, os 760 milímetros de mercúrio, que nem Floripa, Porto Alegre, né? Santos e por aí vai. Agora, se eu pegar cidades, por exemplo, que estão na serra, né? Elas podem ter, por exemplo, 0,8 atm, né? E se eu tiver um 0,8 atm, digamos que o ponto de ebulição aqui vai ser de 95, né? Aqui é 90, então aqui é 95 graus Celsius. Agora, se eu pegar, por exemplo, né, uma outra cidade que vai estar no Mar Morto, imagina, cara, vai ser 1,1 atm, né? 1,2 aqui atm. Então, como aqui é 1,2, aqui é 0,8, né? 1,2, ele vai estar com um ponto de ebulição no Mar Morto, né, que não é igual a 100, é igual, por exemplo, a 105 graus Celsius. E aí, o que a gente espera do Enem te perguntar, já que essa questão cai no Enem de várias maneiras, né? É onde é que as batatas vão cozinhar antes, né? As batatas, né, cara? Olha só, que batata é essa aí, isso que você tá falando aí? Não tô entendendo nada. Cara, imagina o seguinte, imagina que você tem aqui três panelas
E a primeira panela tá em São José dos Campos. Abraço aí, pessoal de São José dos Campos, tá? Tô aceitando aí hospedagem, né? Convites aí. Abraço aí, Poliado, contrata. Olha só, me contrata. Floripa, imagina uma panela que tá em Floripa, né, cara? Ao nível do mar. Abraço aí, pessoal de Floripa, meus queridos, pessoal de Floripa, amo vocês. Ó, e aqui, o Mar Morto, cara, imagina, um abraço aí pra pessoal de Mar Mortão, quem já foi pra lá também. Então, olha só, imagina que a gente tem em São José dos Campos, né, essa panela aqui, e o máximo que ela vai estar no estado líquido é 95 graus Celsius. Agora, se eu estiver em Floripa, o máximo que a panela no estado líquido aqui, né, tampa aberta, vai atingir é 100 graus Celsius, porque a pressão atmosférica aqui é maior, ela está subindo, aumenta, né, o ponto de ebulição, ó. Então, em Mar Morto, né, lá no Mar Morto, ou cidades lá da região, elas não vão ter, por exemplo, uma pressão atmosférica, porque lá é uma depressão absoluta, né? Então, a pressão lá, cara, é maior. E como a pressão é maior, né, o ponto de ebulição também vai ser maior. Vai ser em torno de 105 graus Celsius. Então, onde é que a batata vai cozinhar antes, se ela estiver dentro dessas panelas? No Mar Morto, porque a temperatura de água líquida é maior. Agora imagina só que louco se você tivesse, por exemplo, São José dos Campos, tá? Alô, São José! E se você tivesse uma panela que imitasse a pressão do Mar Morto. Então, gente, isso já existe e é chamado panela de pressão. A panela de pressão, ela simplesmente é uma pressão de 1 atm e a gente coloca uma válvula de pressão 0,4. E aí o que acontece? A gente aumenta, o gráfico é o mesmo que eu estou usando, tá? A gente aumentou aqui em 0,4 atm, isso é maior do que lá no Mar Morto. Então, o meu ponto de ebulição agora vai ser 110 graus Celsius. Então, claro, se eu tiver um alimento dentro da panela de pressão, que está inventando uma pressão atmosférica aqui que não é real, né? Está falsificando uma pressão atmosférica. Aqui minha panela vai estar a 110 graus Celsius e minhas batatas, né, o feijão, vai cozinhar antes. Claro, quando passar, né, de 1,4, tiver muito gás aqui e tiver 1,5, daí a válvula sobe e deixa o gás embora, né? Se não atingir 1,4, a válvula não sobe. Aí, olha só, o usuário, essa questão do Enem 2020 do mesmo ano, só que não era digital. Então, o usuário que conhece esse utensílio, depois que ele baixa a intensidade do fogo, tá? Depois que a panela de pressão inicia a saída de vapores, cara. Por quê? Porque se está saindo vapor, ela já atingiu, né, a pressão máxima, que é 1,4. Então não adianta mais ficar botando mais calor aqui. Então se diminui a intensidade do calor e vai manter igual 110 e 1,4. Beleza? Então por que a gente faz isso, né? Para diminuir o consumo de gás, né? Que vai ser desnecessário ficar queimando, aquecendo e tirando toda a água ali de dentro. E aí, como é que eu resolvo essa aqui? Agora a gente consegue ler mais tranquilo, porque já tem mais conteúdo, né? Então vamos lá, o leite UHT, né, do inglês que é Ultra High Temperature, é um leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização, elevando sua temperatura homogeneamente a 135 graus Celsius por apenas 1 ou 2 segundos. Cara, eu vou usar o mesmo gráfico, o único detalhe aqui é que não está um ATM, né? Ele vai aumentar a temperatura. E aí, como é que ele aumenta essa temperatura? Provavelmente porque a gente não está no Mar Morto, né, cara? Como é que vai aumentar a temperatura desse cara? Ó, só tem um jeito, né? Que é aumentar muito a pressão. Eu até nem sei dizer qual é a pressão dessa temperatura, porque essa temperatura nem tem no meu gráfico. Caramba! Eu acho que é por isso que eles estão chamando isso de Ultra High Temperature, né? Porque é tão alta que nem no meu gráfico tá. Agora eu entendi o que que é esse UHT. Olha só, cara, a gente aprende todo dia, né? Então, desse modo, ele pode ser armazenado, né? Deixa eu ver. Depois, ele é esterilizado sem prejudicar significativamente seu sabor e aparência. Tá, cara, é o seguinte, assim, ó. Se eu pegar a panela de pressão e aquecer por 1 ou 2 segundos o feijão não vai mudar, ele não vai cozinhar. Eu tenho que deixar um bom tempo ali para ele cozinhar. Então, se eu aquecer o leite nessa temperatura 1 ou 2 segundos, ele também não vai cozinhar, cara. Então, não tem sentido, né? Dizer que ele virou outra coisa. Então, na verdade, ele vai ser esterilizado, quer dizer, as bactérias que estão ali, né, vão simplesmente sumir, beleza?
Então, desse modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses. Só que para alcançar essa temperatura, sem que a água que o compõe vaporize, o leite é aquecido sob alta pressão. Tá, pelo gráfico a gente já tinha deduzido isso, né? Que a gente ia aumentar a pressão, né? De tal maneira que a temperatura ia aumentar. A temperatura de ebulição, tanto que a água não entrou em ebulição, né? Então a água que compõe o leite está ali ainda. Só que é necessário, entretanto, esfriar o leite rapidamente, né, para evitar seu cozimento. Então, depois que você atingiu, né, essa temperatura, você quer esfriar o leite rapidamente. Então, claro que quando você fizer isso tão rápido, né, você pode acabar cruzando essa barreira aqui, né, e essa barreira vai fazer que o leite passe do estado do líquido para o estado gasoso, que é uma vaporização. Então, para tanto, a pressão é reduzida subitamente, de modo que parte da água, então não é toda a água, tá, galera? Não vai virar um leite sólido, né? Tu não vai comprar lá um bloco de leite, ou comprar lá um tijolinho de leite. Não, não, é parte da água, né? Vaporize, a temperatura diminua. Tá, então o que, que tem a ver a vaporização? Ó, caso você também não saiba isso, né? Quando a gente passa de sólido para líquido é fusão, de líquido para gasoso é vaporização. E quando a gente está indo nesse sentido aqui, né, o estado gasoso ele tem mais energia. O estado sólido ele tem menos energia, tanto que não se mexe, né? A tua cadeira não se mexe. Já a água, né, do rio, do mar se mexe, e o estado gasoso se mexe muito, né, cara? Se espalha muito fácil. Então, quando tu vendo aqui de fusão e vaporização, isso é processo endotérmico, que absorve calor, tá? Que ó, o ΔH é positivo, vaporização, absorve calor. O contrário, né, se passar de gasoso para líquido e líquido para sólido, aí você está diminuindo a energia, né? Daí é exotérmico, diminui a energia, ΔH negativo, é exotérmico, tá? Show calor, libera calor. Então, claro, se a água está vaporizando, né, ela está absorvendo calor, porque é endotérmico a vaporização. E se ela absorve calor, vai absorver calor de quem? Do leite. Então, por isso que a temperatura dele vai diminuir. E aí a gente só confirma que é a nossa letra E. O resto aqui, cara, é uma viagem tão grande que eu não vou nem ler para você não ficar viajando, tá? Não tem nada demais. Então, apenas letra E. E olha só, deixa eu te dar uma dica muito importante que é se você quiser mais questões, por exemplo, eu quero fazer todas as questões do Enem sobre diagrama de fases, panela de pressão. Então, isso já está tudo feito para você, cara. A gente já organizou isso para você. Tem uma lista só disso, cara, e a gente vende isso como studbook Química no Enem. E aí você também tem todos os vídeos resolvidos, cara, por todas as questões resolvidas por vídeo, tá? Igual esse que eu estou resolvendo para você e fazendo analogia entre as questões. Quer dizer, se você souber um certo conteúdo, você consegue matar muitas questões, sejam elas, né, por exemplo, difíceis, fáceis ou muito difíceis, cara, você vai conseguir. Beleza? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, cara. Se você comprar, você vai dar um apoio para a gente continuar esse trabalho. E esse trabalho, cara, vai te ajudar e vai ajudar muito mais gente a entender química. Claro, só quem quer estudar mesmo, né? Tem galera que não vai estar nem aí, não quer estudar. Mas se você tá aqui escutando isso, é porque você quer estudar e a gente pode se ajudar um ao outro, beleza? Bom, gente, então eu espero de coração que você tenha curtido essa resolução, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também para vocês. Eu vou deixar outros vídeos aqui envolvidos também. Eu espero de coração que vocês gostem. E qualquer coisa me chama, tem um canal no Telegram também que a gente fica colocando alguns materiais. Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.